paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para participar do programa de reflexão bíblica. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Quero agradecer ao meu pastor presidente Ailton José Alves pela confiança de me escalar para trazer uma mensagem de Deus neste abençoado programa. E no programa de reflexão bíblica de hoje, eu quero chamar a sua atenção para meditar comigo em um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos 25 e 26. A palavra de Deus nos mostra claramente: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Com base na leitura deste precioso texto, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo acerca do seguinte tema: as características do verdadeiro louvor. Antes de introduzir a mensagem, eu quero definir a palavra louvor. Os dicionários da língua portuguesa definem a palavra louvor da seguinte forma: louvor é o ato de enaltecer algo ou alguma coisa. Diz ainda, louvor também significa celebração ou manifestação honrosa. Ainda acrescenta elogio. Então, a palavra louvor tem essa definição dentro da etimologia da palavra. Mas quando nós examinamos a palavra de Deus, nós detectamos algumas verdades. Por exemplo, Tiago, irmão do Senhor, nos ensina na sua epístola a cantar louvores a Deus quando estamos alegres. Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 13. Já Davi, o mavioso salmista de Israel, ele nos diz que quando passou por um intenso sofrimento, ele assumiu o compromisso de bendizer a Deus em todo o tempo e de ter o seu louvor sempre nos seus lábios. Então, o louvor é uma expressão de alegria, mas também o louvor pode coexistir com a dor e até mesmo ser temperado com as lágrimas. O patriarca Jó, por exemplo, ele enfatiza no seu livro, em Jó capítulo 35 e o versículo 10, que Deus inspira canções de louvor até mesmo nas noites escuras. Há outro exemplo extraordinário que está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, onde o rei Josafá, quando foi encurralado por inimigos implacáveis, a palavra de Deus diz que ele sentiu medo, pois ele não tinha força nem estratégia para enfrentar aquela grande multidão que vinha contra ele. Então, ele buscou a Deus e Deus lhe ordenou a formar um coral para marchar à frente do exército. O fato é que o coral, quando começou a cantar louvores a Deus, diz o texto bíblico, e o Senhor pôs emboscadas
contra os inimigos e eles foram desbaratados. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o versículo 25 e 26, nos mostra claramente que o doutor Lucas, ele relata a experiência de Paulo e Silas em Filipos. E nesta oportunidade, com a ajuda de Deus, eu quero examinar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos 25 e 26, e aprender 3 lições sobre as características do verdadeiro louvor. Em primeiro lugar, o verdadeiro louvor a Deus pode ser antecedido por circunstâncias adversas. E isso está claramente demonstrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos 19 ao 24. O texto bíblico nos informa que Paulo e Silas tinham acabado de ser presos em Filipos. É importante destacar que essa prisão era injusta e também ilegal. Injusta porque os servos do Senhor estavam fazendo o bem e não o mal. Ilegal porque Paulo, ele era cidadão romano, mas mesmo assim, Lucas nos informa que ele foi lançado no cárcere sem qualquer direito de defesa. Mais do que isso, foi uma prisão violenta e desproporcional. Violenta porque os 2 servos de Deus tiveram suas vestes rasgadas e depois foram açoitados com varas em praça pública. Desproporcional porque os missionários de Deus foram guardados com toda a segurança na prisão interior, um lugar sem ventilação, úmido e escuro. E como se não bastasse tudo isso, Lucas nos dá um detalhe, que as autoridades ainda prenderam os pés dos servos de Deus no tronco. E a palavra de Deus ainda acrescenta que Paulo e Silas foram colocados em uma prisão de alta periculosidade. Então, como se pode observar, o ambiente era desfavorável e as circunstâncias conspiravam contra qualquer preparação para o louvor. Mas nada disso conseguiu sufocar a motivação espiritual de Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro louvor é ultra circunstancial. Isso me faz lembrar a história do profeta Abacuque, quando ele se dispôs a louvar a Deus em uma situação muito terrível. Abacuque, capítulo 3, e o versículo de número 17, o homem de Deus assim declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e no curral não haja gado. Aí ele diz no verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada pode deter o verdadeiro louvor na vida de um servo de Deus. Satanás fez de tudo para causar tristeza no coração dos apóstolos, dos missionários, a saber, Paulo e Silas. Mas os homens de Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles conheciam
o Deus de Israel. Eles sabiam que Deus estava no controle da situação. Então, o verdadeiro louvor a Deus pode ser antecedido por circunstâncias adversas. É a primeira verdade que eu consigo identificar no relato bíblico. Em segundo lugar, o verdadeiro louvor a Deus pode acontecer nos momentos mais escuros da vida. Veja o detalhe do versículo de número 25 do capítulo 16. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Destaque essa chave bíblica: cantavam hinos a Deus. Lucas, ele nos dá um detalhe muito interessante. É que Paulo, mesmo ferido, humilhado, injustiçado, acorrentado, com cadeias, numa prisão imunda, num porão imundo, cercado de presos perigosos, e mesmo assim, contrariando a lógica e a razão humana, porque em vez de se renderem à murmuração, Paulo e Silas abrem os lábios para orar e cantar louvores a Deus por meio da meia-noite. Era por volta da meia-noite, e foi exatamente aí, na escuridão que cobria aquela prisão, que Paulo e Silas louvaram a Deus. Com isso, eu aprendo que o louvor é um ato de confiança em Deus. Apesar da adversidade, o louvor a Deus deve ser entoado. Isto significa dizer que quando confiamos em Deus sem vacilar, descobrimos pela palavra do Senhor que o louvor não vem por meio das circunstâncias, mas vem de Deus, que está no controle das circunstâncias. É Deus quem coloca em nossos lábios um hino de louvor, mesmo nas noites escuras. Quem sabe o seu momento diante das lutas seja representado em uma noite escura. Mas eu quero dizer que a noite não é definitiva. Sabe por quê? Porque o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Vai raiar a alegria de Deus na sua vida. E apesar dessa circunstância adversa, você é convidado a louvar a Deus. Paulo e Silas, eles louvaram a Deus em uma situação muito terrível. Isso só demonstra que Paulo e Silas estavam com o coração preparado para louvar a Deus. O Salmo 57 e o versículo 7 nos diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, por isso cantarei louvores e bendirei o teu santo nome. Que o seu coração se revista da fortaleza de Deus. O coração tem a ver com o interior da pessoa, tem a ver com a integridade da pessoa. Então, que você possa corresponder às expectativas de Deus em relação a esse momento. Jamais murmure, jamais reclame, jamais duvide, apenas se flexione diante da vontade de Deus e diga: Deus, seja feita a tua vontade. Paulo estava aonde estava porque Deus havia conduzido ele para aquele lugar.
E mesmo assim, Paulo sofreu. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, Paulo sofreu. Mas ele não abriu mão do seu louvor. É porque o verdadeiro louvor independe da situação, da circunstância. Há pessoas que só querem louvar a Deus na hora da bonança, na hora da prosperidade. Mas o verdadeiro louvor deve coexistir com a doença, com a escassez. Em qualquer circunstância, Deus quer ser adorado. Deus quer ser louvado. E foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram naquele cárcere. Em terceiro lugar, o verdadeiro louvor a Deus pode desencadear intervenções sobrenaturais. É tremendo o relato que o Dr. Lucas coloca diante de nós. É que o louvor de Paulo e Silas desencadeou as intervenções de Deus na prisão e na história. Lucas, ele diz que um terremoto sacudiu aquela prisão e abriu trancas, ferrolhos e algemas. Oh, glória a Deus! O Deus a quem nós adoramos tem o domínio sobre todas as coisas. Eu quero te dizer que o louvor é uma arma poderosa. O louvor trouxe libertação para os servos de Deus. O louvor é um brado de triunfo. O louvor não é apenas consequência da vitória, mas, sobretudo, consequência da vitória. Louve a Deus, porque Ele é bom. Louve a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louve a Deus, porque Ele é o Deus dos deuses. Vamos louvar a Deus, porque verdadeiramente Ele nos resgatou da potestade das trevas. Talvez o seu momento seja marcado por tribulações insuportáveis, mas mediante o teu louvor, Deus pode, aleluia, se essa for a sua vontade, intervir em sua história e mudar completamente a sua vida. O que é que você vai fazer diante do caos, diante da luta, diante da adversidade, diante dos conflitos, diante das tribulações? O que é que você vai fazer? Você vai murmurar? Ou você vai louvar? Você vai se queixar? Ou você vai adorar? A escolha é sua, mas que você possa absorver o exemplo de Paulo e Silas, que mesmo estando naquela prisão, eles louvaram a Deus. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa luta vai passar, mas o Espírito Santo te convida a louvar a Deus. Ele habita em você, Ele se move em você e você pode simplesmente agir como Paulo e Silas agiram naquela prisão. E o texto bíblico nos mostra, e de repente, às vezes as coisas na nossa vida acontecem no de repente, não é? Às vezes as coisas acontecem dentro dessa dinâmica, porque Paulo e Silas, eles não esperavam esse de repente sobrenatural. Mas Jó diz, capítulo 5, versículo 9, Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que ninguém pode contar. Que possamos dizer, como disse os filhos de Corá, no Salmo 42 e o verso de número 8, contudo, ó Senhor,
durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É isso que nós devemos fazer. Na hora da adversidade, manifestar que nós somos de Deus. E quem é de Deus e quem tem intimidade com Deus, age como Paulo e Silas agiram. Não vai, de maneira nenhuma, atribuir a Deus as incoerências. Não vai atribuir a Deus a culpa do seu infortúnio, da sua dificuldade. Mas, pelo contrário, vai bendizer a Deus, vai adorar a Deus, vai enaltecer a Deus. E foi isso que Paulo e Silas fez, porque o verso nos mostra claramente que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A porta está fechada? Cante, porque o teu louvor pode chegar até a presença de Deus. E chega até a presença de Deus. E quando isso acontece, nós somos impactados, primeiro, pela presença de Deus em nós. Porque nós não louvamos a Deus em virtude daquilo que Ele pode fazer por nós. Porque o nosso pensamento deve ser o mesmo daqueles 3 jovens hebreus diante de Nabucodonosor e diante daquela grande imagem. Ou seja, se Deus quiser me livrar, Ele tem poder para fazer isso. Mas se Ele também não quiser me livrar, Deus continua sendo Deus. É como tem um poeta, uma música que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também é Deus. Então, para nós, convém simplesmente se flexionar diante de Deus em adoração, adorando a Ele não somente em dia claro, mas também em dia escuro. Adorando a Deus não somente no momento da bonança, mas sobretudo no momento de prova. E essa prova de Paulo e Silas está caracterizada no texto que nós lemos. Mas eles conheciam a Deus e louvaram a Deus, e o inimigo foi envergonhado. É isso que você precisa fazer. Envergonhar o inimigo nesta situação, louvando a Deus. E o inimigo vai ficar em parafuso, sem entender como é que pode ele ou ela passando por esta situação e mesmo assim louvando a Deus. É porque Deus, Ele age na nossa vida de conformidade com a sua vontade. É como diz Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero concluir esta reflexão bíblica me dirigindo a você, que ainda não fez a sua decisão por Cristo. Jesus deseja introduzir nos teus lábios um novo cântico. Ele deseja remover algo que não agrada a Ele. Ele deseja introduzir na tua vida uma mudança de vida. E agora, se você, diante desta palavra, deseja reconhecer a soberania de Deus e, através desse reconhecimento, se arrepender dos seus pecados, eu te convido a aceitar a Jesus, pois Ele é o caminho que te conduz a Deus. Ele pode mudar a tua vida, Ele tem poder para mudar a tua vida, mas Ele só fará isso se você confessar os seus pecados, e Ele automaticamente mudará a tua maneira de ser, de pensar, introduzindo em você um novo cântico, e você passará a glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família
neste instante. Vou suplicar a Deus, vou me unir a você nesse momento, através da oração, e juntos nós iremos clamar a Deus e a intervenção de Deus nos alcançará, porque Ele é bom. Vamos orar? Maravilhoso Deus, tenho ministrado, Senhor, a Tua palavra e abordei a seguinte temática, as características do verdadeiro louvor. Que o Teu Espírito Santo esteja instrumentalizando na nossa vida esse louvor, Senhor, o qual pode coexistir independentemente da nossa situação. Ajuda-nos a Te louvar, independentemente, Senhor, das circunstâncias da vida. Quanto a essa vida que está aí, Senhor, ouvindo a Tua palavra, que está aí, Senhor, participando também dessa oração, estende as Tuas mãos e soluciona, em definitivo, o problema dessa pessoa, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam no Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois nós Te oramos, crendo na vitória em o nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus continue te ajudando e até o próximo programa, querendo Deus, estaremos aqui novamente, participando dessa programação tão maravilhosa. E quero deixar um convite aqui para você. Quem sabe próximo à sua residência, a um templo da Assembleia de Deus. Vá e leve a sua família e Deus falará tremendamente ao seu coração. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.